E aí eu fui descobrir, né, o uso do véu, que a Igreja Católica nunca aboliu o uso do véu, ela nunca proibiu o uso do véu, certo? Ela só não exige mais o Embora uso do véu. muitos padres e muitos bispos sejam veementemente contra o uso do véu, Exatamente. tem uma raiva, tem um ódio da tradição, mas a igreja não proibiu, não aboliu, então tranquilo, estou com a igreja. Exatamente. E até mesmo existem movimentos assim dentro da igreja que condenam muito, né? Muito o uso do véu. Mas assim, né, o Raimann anotou ali para eu falar sobre a minha experiência, né, com o uso do véu. É uma coisa que daí, conforme você vai estudando, né? Você vai estudando, você vai tentando aprender, né, sobre isso, sobre os santos e tudo mais, as santas, né, da igreja. Começou a me dar, assim, despertar um interesse, né, sobre aquilo, sobre o véu, né? Mas espera aí, então a igreja, ela não proíbe, né? Então eu posso usar. E aí eu comecei assim, né? Tinha já esse encantamento, assim, achava muito legal e tal. Só que na minha cidade, né? Como eu falei para vocês, que eu sou natural de Itajaí, Santa Catarina, foi lá que eu conheci o Rodrigo, né? A gente começou a namorar lá, casou lá, inclusive, e tudo. Lá na minha cidade, é uma cidade de um pouco mais de 200 mil habitantes. Só que eu e o Raimann, nós já éramos meio que desparoquiados. A gente vivia pulando de paróquia. Por quê? Porque a gente passou por todo um processo, né, de buscar assim, roupas mais modestas, né, gestos dentro da Santa Missa, né, um pouco mais piedosos, mas para exercitar isso, essa santidade, a gente já buscava isso. E aí a gente acabava sendo mal interpretado, né? Ou às vezes o padre negava a comunhão para a gente, porque a gente se ajoelhava diante dele, o padre negava, isso já aconteceu, né? Algumas vezes, infelizmente. E aí, assim, foi toda uma caminhada. Chegou um momento, né, em que a gente namorava e não tinha ninguém na minha cidade, pouco mais de 200 mil habitantes. Não tinha ninguém que usava o véu. Nós íamos em todas as paróquias, né? Às vezes porque o horário era melhor numa, né? Na outra semana a gente ia fazer uma outra coisa, via um outro horário para ir na outra. Uma vez por mês a gente ia até Balneário Camboriú, que é vizinho, ir lá participar da reunião da UFS, né? Da reunião da Ordem Franciscana, e participava da missa lá, porque daí a gente, né, tinha que participar com o grupo, né, da Ordem. Enfim, não tinha ninguém que usava o véu. Aí, quando nós fomos casar, né, o meu marido me falou, olha, depois de casada, eu gostaria muito que você usasse o véu. Ele falou assim para mim. Aí eu já tinha essa vontade, sabe? Eu já tinha esse desejo. Só que ninguém usava o véu. E faltava um empurrãozinho, né? Faltava. E aí, assim, ninguém usava o véu na minha cidade. Eu não via ninguém, era missa nova, né? E umas paróquias até, assim, digamos, no sentido de dessacralização, piores do que as outras, que daí o padre, ele era mais para frentex, né? E aí ele não deixava, inclusive, que a gente comungasse de joelhos, era uma coisa, assim, né, muito difícil. E aí o Raimann falou, olha, depois que a gente casar, eu quero que você use o véu. E aí meu Deus, né? Eu já tinha minha máquina de costura, eu já costurava na época, já fazia minhas roupas, enfim. Aí eu falei, eu vou tentar então fazer um véu. Fui lá, comprei um pedaço de renda, né? Coloquei e tal. Foi uma coisa assim, bem esquisita que ficou. Era só um retângulo, assim, o véu que eu fiz, o primeiro véu que eu fiz. Preto, né? Porque daí eu iria usar na missa seguinte ao dia do nosso casamento, né? Nós casamos no dia 26 de abril, né, de 2015, e era um domingo. E aí, no domingo seguinte, nós fomos à missa, ou no sábado, não tenho lembranças exatas, mas eu já estava, né, ali com o meu véu. E foi assim, no início foi muito difícil para mim, foi complicado. Por quê? Porque eu achava que eu estava chamando atenção, porque o véu não parava na minha cabeça, ele caía o tempo todo, e aquilo me deixava nervosa. Vários motivos, né?
E também por um pouco de vergonha, né? Porque, como eu falei, eu não via ninguém usar, ninguém. Mais ou menos nessa mesma época, uma moça, né, mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu, começou a usar o véu branco em uma paróquia que a gente ia. Eu vi essa moça, né? E logo depois também ela foi para o convento, né? E aí ficou um tempo, a gente não se viu mais. Mas, enfim, eu considero, né, e eu sei que eu fui assim, a primeira mulher a usar o véu preto na minha cidade, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E assim, eu posso dizer, hoje eu digo, né, se eu olho para trás, assim, por que eu não comecei a usar o véu antes? Mas, então, voltando a essa questão do véu, né, por que eu não comecei a usar o véu antes? Né? Porque o véu, para mim, o uso do véu, ele foi tão salutar, tão edificante, né? Me ajudou na concentração, me ajudou a mudar o meu exterior, né? E o meu interior, eu sei que ordenar o meu interior, né? Para que o meu exterior refletisse isso também. E o véu, ele foi assim, fundamental, né? Para mim, na minha conversão. Um divisor de águas, né? Exatamente, foi um divisor de águas. E aí, como eu fui estudando, né? E aí eu comecei a fazer véus, comecei a anunciar e vendi muitos véus, muitos. Eu acho que eu cheguei a fazer, se eu contar assim, para umas 10 mulheres, né? 10, 12 mulheres, tanto casadas como solteiras, né? Lá da minha cidade, que hoje usam o véu. Então, assim, hoje em dia, se você for na missa, né, em Itajaí, é muito provável que você veja uma mulher de véu. Muitas. Né? Em qualquer paróquia. Outro dia a gente viu uma transmissão de um casamento de uns amigos nossos lá e tinha muitas mulheres de véu. Exatamente. Né? E, né, como eu falei, há 10 anos atrás, né, quando eu comecei a namorar com o Raimon, não tinha, né? E há 7 anos atrás, quando a gente casou, eu fui a primeira, né, a mulher assim, a usar, porque a gente ia em todas as paróquias. Mas, assim, eu digo, né, para as mulheres que isso esse negócio de, vai chamar atenção, ou, porque fica todo mundo olhando. Não fica, né, isso é coisa da nossa cabeça, e o que a gente precisa pensar também é que a gente quer imitar Nossa Senhora, né?